E a reportagem de capa da edição 193 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. Com o título O Governo da Força, o texto mostra como Lula dobrou a aposta ao indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E a gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que largou a magistratura no passado justamente para virar político e tem mandato de senador, foi indicado para a corte. Não há mais resquício de independência na Praça dos Três Poderes. Em Brasília, tanto a oposição quanto o PT ou qualquer político que não tenha lado nessa história afirma que a opção Dino foi um gesto particular de Lula para Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Flávio Dino é um retrato do primeiro ano de Lula no poder. Parece movido à vingança, é um soldado do partido e trabalha pelo cerceamento de liberdades, principalmente a de imprensa. No mesmo dia em que Dino foi indicado para o Supremo, Gonê foi escolhido para a Procuradoria-Geral da República. Pela primeira vez, o responsável pela acusação no tribunal seria amigo de longa data, como Gilmar fez questão de frisar nas redes sociais, do juiz da causa. O consórcio resolveu chutar o balde. Silvio Navarro, muito boa noite, parabéns por mais esse belo texto e nessa reportagem de capa, então, né, Silvio, você traça esse panorama da trajetória do ministro Flávio Dino e de como essa indicação aí do presidente Lula se configura, né, num verdadeiro tapa na cara de todos os brasileiros. Muito boa noite, Silvio, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, querida Ana, Piotto, Alexandre Garcia, meu irmão, Augusto Nunes. Boa noite para quem fecha a semana conosco. Paula, é justamente um resumo do que foi a nossa semana, né? Começamos ali segunda-feira com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Esse consórcio, eu vou chamar assim a partir de agora, que administra, que governa o Brasil, porque está tudo escancarado. Esqueçam o artigo 2º da Constituição. Legislativo, judiciário, executivo, 3 poderes harmônicos e independentes entre si. Esqueçam isso. Não existe mais resquício de independência entre os 3 poderes ou na praça dos 3 poderes, o coração da nossa república não tem mais. Flávio Dino é justamente um retrato do que nós estamos vivendo, de um consórcio que dobra a aposta. Num momento em que as pessoas começaram a perder o medo de voltar às ruas. Nós acompanhamos isso na semana passada, no final de semana, Avenida Paulista de novo, camisas verde e amarela, as pessoas perderam um pouco do trauma do dia 8 de janeiro, protestando contra a morte de uma pessoa que foi esquecida numa cela por causa do tumulto do 8 de janeiro pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil indignado contra os abusos de autoridade, contra um governo que eu não sei se já começou, porque não sabemos o que Lula fez até agora, a não ser viajar por aí. Os editoriais dos jornais começaram a responder, timidamente em alguns casos, mas pouco importa. Começaram a responder. A Ordem dos Advogados do Brasil resolveu levantar a voz, porque precisa defender o Estatuto da Advocacia, da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Precisa defender a Constituição. O advogado tem o direito de fazer a sua sustentação oral no plenário diante de um magistrado. O Ministério Público protestou. Disse, ministro Alexandre de Moraes, justo o senhor egresso do Ministério Público, justo o senhor resolveu ignorar o parquê, resolveu ignorar o Ministério Público porque o Clezão, como é conhecido, não poderia estar numa cela, não poderia ter sido deixado lá para morrer. Houve uma onda, e justamente o consórcio que administra o Brasil, e temos 2 ministros que comandam o Supremo Tribunal Federal, o decano Gilmar Mendes, isso está muito claro já há muito tempo, e Alexandre de Moraes, junto com Lula, resolveram dobrar a aposta. Paula, o resto eu convido a todos os nossos assinantes para a leitura. Boa, Silvio. E nesta sexta-feira conosco aqui no estúdio, Branca Nunes, nossa diretora de redação. Seja muito bem-vinda, Branca. Que mais que você destaca nessa edição da semana? Boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Augusto, Alexandre, Silvio e Ana. E boa noite a você que nos acompanha também.
Nessa semana, Paula, a gente tem uma reportagem do Christian Costa que mostra o país do faz de contas em que vive a Marina Silva, né? Ela agora se gaba que o desmatamento tá diminuindo, coisa que vem acontecendo desde agosto do ano passado, ou seja, num outro governo, e esquece de comentar o aumento das queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal e no Cerrado, principalmente no Pantanal. E também ele coloca nessa reportagem a acusação, né? Não é uma acusação, mas enfim, o comentário da deputada Silvia Waiapi, durante a CPI das ONGs, em que ela acusa a Marina de condenar os indígenas a viverem em 1500, como se estivessem em 1500, enquanto ela, Marina, usufrui de todas as benesses que existem no mundo moderno. Essa reportagem está muito interessante, muito bacana. E eu quero aproveitar para citar uma série de artigos que complementam a reportagem de capa do Silvio Navarro. Além do texto do José Roberto Guzzo, que eu sei que vocês vão comentar e está brilhante mesmo, eu vou citar aqui o do Augusto, que tem uma mini biografia de cada um dos ministros. Está divertido e interessante, como são os textos do Augusto. Estou lembrando aqui de coisas que ele cita. E que o Flávio Dino, ele apenas mantém, né, caso ele realmente passe na sabatina, o baixíssimo nível do Supremo que nós temos hoje. O Alexandre Garcia descreve o coquetel transbordante de ilegalidades e desrespeitos constitucionais e fala, né, que o Flávio Dino, a indicação do Flávio Dino é uma gota a mais nesse coquetel que já está transbordando. E a Ana, o texto da Ana Paula, que descreve a mais recente arbitrariedade da Corte ao querer responsabilizar os veículos de comunicação pelo que dizem os entrevistados. Uma mordaça democrática, como é o título do artigo da Ana. Bom, tá muito boa essa edição, hein? Você foi generosa, a biografia dos ministros, tá mais para prontuário isso aí, hein, Augusto? Bom, não para por aí nessa semana. Capivara em miniatura. A gente vai comentar, a gente vai trazer alguns melhores momentos aqui, porque vale muito a pena. E nessa semana a gente tem artigos, então, de Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Carlo Cauti, o Biratã Iório, Dagomir Marques e muitos outros jornalistas. Para acessar todo esse conteúdo, é preciso, então, ser assinante da Revista Oeste. Corre lá no site, revistaoeste.com/assine e garanta já a sua assinatura. E agora dispenso Branca Nunes para o final de semana. Bom programa. Bom descanso, boa noite.